Saudações a todos os nossos amigos, os nossos irmãos e todas as pessoas que acessarem a este canal. Sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos fazer um breve estudo sobre a terceira das 7 trombetas. E nós vamos continuar utilizando um método de comparação de textos que falam do mesmo assunto. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez podermos compartilhar a Tua Palavra com todos os nossos amigos, os nossos irmãos e todas as pessoas que manifestarem interesse em compreender este assunto e tantos outros muito importantes e significativos para os nossos dias especialmente. Oramos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, como introdução, nós vamos ler alguns textos. E o primeiro texto que nós vamos ler está no Profetas e Reis, na página 276, que diz assim: Estamos no limiar da crise dos séculos. Em rápida sucessão, os juízos de Deus se seguirão uns aos outros. Fogo, inundações e terremotos, com guerras e derramamento de sangue. Nós não devemos ser surpreendidos neste tempo por eventos a um tempo grande e decisivo, pois o anjo da misericórdia não pode ficar mais muito tempo a proteger o impenitente. Nós vamos ler mais um, que está no livro Grande Conflito, na página 665, que diz o seguinte: Deixando ele, no caso de Jesus, o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios, e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus, o mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezou-lhe o amor, pisando sua lei. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus persistentemente foi resistido, foi por fim retirado. Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Então nós vimos por esses dois textos que vai haver um momento muito intrigante, muito importante, nas quais Deus vai permitir a Satanás agir após um tempo final da graça da misericórdia de Deus. Quando se encerrar, Deus vai permitir Satanás agir parcialmente. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, na sequência dos textos. Um texto que está no livro Eventos Finais, na página 208. Diz assim: Foi-me mostrado que os juízos de Deus não viriam sobre eles, no caso os impenitentes, diretamente da parte do Senhor, mas desta maneira eles se colocam além de sua proteção. O Senhor adverte, corrige, repreende e indica o único caminho seguro. Então, sido objeto de seu especial cuidado, seguirem seu próprio rumo, independentemente do Espírito de Deus. Se depois de reiteradas advertências resolverem fazer sua própria vontade, ele não encarregará seus anjos de impedirem os decisivos ataques de Satanás contra eles. É o poder de Satanás
que está em atividade no mar e na terra, causando calamidades e aflições, e arrebatando multidões para manter o domínio sobre sua presa. Deus usará seus inimigos como instrumento para punir os que seguiram seus próprios e perniciosos caminhos, pelas quais a verdade de Deus tem sido deturpada, desfigurada e desonrada. Portanto, Deus vai permitir Satanás agir sobre os ímpios, sobre os que recusaram a graça de Deus, ou sobre os que negligenciaram a graça de Deus, conforme esse texto que acabei de ler. Amigos e irmãos e todas as pessoas que têm interesse em compreender esses eventos finais revelados no livro do Apocalipse, aqui nós lemos alguns textos que fica bem claro, fica bem nítido, que vai haver um tempo em que a graça e a misericórdia de Deus vai terminar e Deus vai permitir que Satanás faça aquilo que ele sempre quis fazer, que foi causar danos, causar tragédia nas pessoas. Quando terminar a graça de Deus, aí Deus vai permitir, Deus vai dar uma permissão, vamos dizer assim, parcial, para ele agir. Então agora, recapitulando os vídeos anteriores, nós estudamos lá no capítulo 8, verso 1, verso 3, 4 e 5, que trata de uma última intercessão. Nós vimos no capítulo 8, no mesmo capítulo, agora nos versos 2 e no verso 6, que existe uma introdução para as 7 trombetas. No verso 2 disse que foram dadas 7 trombetas a 7 anjos. Nós vimos no verso 6 que os 7 anjos se prepararam para tocar as suas trombetas. Nós vimos que no verso 7, capítulo 8, verso 7, o primeiro anjo tocou a sua trombeta e foi afetada a terça parte da vegetação na terra. Nós vimos no capítulo 8, verso 8 e verso 9, quando o segundo anjo tocou a sua trombeta, foi morta uma parte dos animais marinhos, e a terça parte das embarcações ou dos navios foram afundadas. Então nós vimos aqui uma ordem, nós vimos aqui uma sequência de eventos das 7 trombetas, por isso nós estamos hoje tratando da terceira, e nos vídeos anteriores nós já tratamos da primeira e da segunda, então nós estamos seguindo criteriosamente esta ordem, estas sequências, e entendemos que quando terminar a graça e a longanimidade de Deus, Deus vai permitir Satanás agir sobre uma terça parte. Até agora nós vimos aí, no caso, na terra, nós vimos depois no mar, e agora nós vamos ver na terceira trombeta, onde Satanás vai afetar. Agora o texto que fala especificamente da terceira trombeta, Apocalipse 8, verso 10 e verso 11, que diz assim: o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. A terça parte das águas tornou-se como absinto ou amargas, e muitos homens morreram das águas que se tornaram amargas. Então nós vimos agora na terceira trombeta, que quando o anjo tocou a sua trombeta, caiu que como uma grande bola de fogo, e ela caiu sobre as fontes das águas, vamos dizer várias bolas de fogo, que atingiu as fontes das águas. E a terça parte das fontes das águas se tornaram amargas, e em consequência disso, morreu uma grande parte da humanidade, ou uma grande parte das pessoas. Então ficou bem claro na terceira trombeta que a terça parte das fontes das águas, ou das águas potáveis, será afetada por Satanás. Entendemos que a trombeta são pragas causadas por Satanás sob a permissão de Deus. Ok, amigos e irmãos? Então não tem muita dificuldade para compreendermos bem este assunto.
especificamente colocado nesta ordem, e porque eu não posso abordar nenhuma das 7 trombetas em separado, sem ter em mente que ela tem uma ordem, ela obedece uma ordem, uma sequência. Após o fechamento, após o encerramento da porta da graça, aí sim Deus permite Satanás agir, e ele age, e Deus permite ele agir somente sobre uma terça parte. No caso, a primeira trombeta foi atirada na terra e foi afetada a terça parte da vegetação. Na segunda trombeta também foi afetada a terça parte do mar, dos animais marinhos e as embarcações do mar. Agora, na terceira trombeta é afetado as fontes das águas potáveis. A terça parte se tornou amargas de forma que morreram grande parte das pessoas. Portanto, nós entendemos aqui que é literal essa questão que Satanás vai agir e ele vai causar dano à humanidade a ponto de morrerem muitos em decorrência disto. Ok, amigos e irmãos? Para que nós concluirmos este breve estudo. E este texto está no Eventos Sinais, na página 205. E nós já lemos no vídeo anterior, mas nós vamos repetir, porque ele trata especificamente das trombetas e diz assim: solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós, soará uma trombeta após a outra, e uma taça após a outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. Então nós vimos aqui trombetas e pragas combinadas, ou seja, toca-se uma trombeta, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Quando chegar na 7ª trombeta, aí vai começar as pragas. Isso mesmo, vai fazer uma conexão das trombetas com as pragas. Nós vimos nos vídeos anteriores, as 7 igrejas faz uma conexão com os 7 selos. No 7º selo começa as trombetas. Então nós vimos aqui esta ordem. Por isso que eu disse no começo do vídeo que nós seguimos criteriosamente uma sequência, uma ordem sobre textos, e utilizamos textos que falam do mesmo assunto. Então nós fizemos esse breve vídeo para que você possa compreender esta ordem dos acontecimentos, mas entendendo tratar-se agora de um tempo posterior ao fechamento, ao encerramento da graça. Portanto, é muito complicado fazermos a aplicação das trombetas em um tempo de graça ou um tempo do passado, porque pelos textos que nós estudamos, comparando, vendo as evidências, comparando uma evidência com a outra, fica bastante claro que 7 trombetas trata-se de eventos posterior ao fechamento da porta da graça. Portanto, eu compreendia que era no passado e a Bíblia e os textos me dizer que era no futuro, nós ficamos em um dilema muito terrível. Nós vimos aí que vai morrer parte das pessoas em consequência das fontes das águas potáveis, terça parte das águas potáveis se tornar tão amarga a ponto de morrerem pessoas. Então são eventos que estão diante de nós. Se eu estudar e aceitar que, conforme muitos estudiosos têm falado, que isto é eventos passados e aponta para pessoas que não tem nada a ver com o assunto do livro do Apocalipse. Essa trombeta foi isso, a segunda trombeta foi aquilo, a terceira foi aquilo. E agora nós, no futuro, nós deparamos que isso não é verdade, nós deparamos com um momento que vamos perceber, vamos analisar, vamos perceber que isto não é passado e é futuro. Nós vamos ficar, amigos e irmãos, em situação muito delicada. Então, precisamos ser bastante cautelosos a estudarmos qualquer assunto que é abordado. É preciso que seja feita uma avaliação, uma análise criteriosa e cuidadosa sobre cada um dos assuntos abordados. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os nossos amigos e os nossos irmãos. Este é o nosso grande desejo. Amém.